A alteração comportamental ocorre não só naqueles pacientes que receberam um diagnóstico de Alzheimer, ou que têm uma perda cognitiva, alteração de memória, de atenção, visopercepção, planejamento, organização, mas as alterações comportamentais, elas ocorrem com todos nós. Todos nós, diante de uma determinada situação, temos uma interpretação diferente e, posteriormente, emitimos um comportamento diferente. Uns, diante de uma determinada situação, vão sentir raiva, outros, tristeza, choro, outros, indiferença. E é assim com todos nós, e não deixa de ser também com aquela pessoa, aquele indivíduo que recebeu um diagnóstico de Alzheimer. Quantos aqui são cuidadores? Podem levantar as mãos? Tem cuidadores? Amém. Eu sempre costumo falar, viu, gente? Antes de ser uma profissão, né, porque agora já está legalizado o cuidador, né, como uma profissão, é um dom de Deus. Não é fácil. Exige muito de nós, exige paciência, exige atenção, exige amor, exige dedicação. E todos nós, em qualquer profissão, a partir do momento que tomamos a decisão de agir com amor, com responsabilidade e com dedicação, nós vamos ter êxito naquilo que nós nos propomos a fazer. Então, parabéns a vocês, cuidadores, tá? Vamos lá. Existem várias alterações comportamentais, tá? O que eu vou falar aqui é sobre as mais comuns, tá? No nosso dia a dia, o que mais vem de queixa para nós em consultório, né? E o que a gente consegue observar aí com mais facilidade. Então, assim, a questão da agitação. Gente, a agitação é muito comum. Vamos nos colocar no lugar do outro. Como é difícil, né? É a mesma coisa. Imagina quando a gente está doente lá em casa, que a gente já tem o hábito, o costume de fazer as coisas. E quando a gente fica doente, às vezes nós ficamos impossibilitados de fazer alguma coisa, dependente do outro, naquele mal-estar. Agora, você imagina naquela pessoa que antes era ativo, antes fazia tudo, e, de repente, quase nada consegue fazer. Ou o que consegue fazer, começa a perceber suas limitações. Não é fácil. Abala muito o emocional, não só do familiar, mas principalmente do indivíduo. Quando ele começa a perceber que ele está encontrando dificuldades em fazer aquilo que antigamente ele não tinha. Então, a gente precisa se colocar bastante no lugar do outro. Quando o paciente está muito agitado, vem muitas essas queixas, o que é importante ao cuidador, ao familiar que está convivendo com aquele paciente? Primeira coisa, procurar se inteirar como que era a rotina daquela pessoa anteriormente. Antes dele começar a apresentar as queixas de memória, as dificuldades dele, como que era a rotina dele? O que ele era capaz de fazer antes? Não precisa ser algo assim capaz de fazer muito bem feito. Mas o que ele conseguia fazer antes? O que era prazeroso para ele fazer antes? Isso é muito importante e valioso para a gente lidar com esse indivíduo no dia a dia. Sempre quando fomos passar uma rotina para um paciente, para um indivíduo lá em casa, o que é importante? Uma atividade de cada vez. Começando por onde? Pela mais fácil. Se a gente começa por uma atividade muito difícil, que está difícil para ele agora, o que vai acontecer? Ele tem chances de não ter êxito em concluir aquela atividade. E ele vai se sentir como?
vai ficar mal. Ele não vai ter vontade de fazer outras atividades. Por quê? Porque ele vai ter novamente o receio do quê? De fracassar. E fracassar não é algo que traz um sentimento prazeroso para nós. Então, ele vai evitar a fazer novas atividades. Então, assim, sempre escolha atividades. Algo que ele já fazia anteriormente e algo mais fácil, sutil. E sempre uma atividade por vez. Para que a gente não corra o risco dele fracassar. Elogie sempre, independente do que ele fizer. Independente, qualquer coisa. Elogie. O elogio é uma forma de motivá-lo a continuar buscando estratégias, técnicas para que ele consiga fazer as atividades. Independente se ele fez perfeitamente. O fato dele ter tomado a iniciativa de ir lá fazer, merece elogio e reconhecimento. Mau humor. Quando falamos de mau humor, o que é importante? A gente evitar entrar em discussão. Evitar questionar. Por que você está bravo? Você está bravo comigo? Eu fiz alguma coisa para você? Por que você está nervoso desse jeito? Evita entrar em discussão. O mau humor é um período. Ele vai vir, ele vai permanecer por um tempo e depois ele vai passar. Espera passar. Espera acalmar os ânimos. O que é importante nessa questão de mau humor? Só toma cuidado, se ela estiver muito nervosa, agitada, para que ela não se machuque. Do contrário, apenas esteja ali ao lado, esteja junto e deixe. Deixe falar, deixe gritar, deixe. Tenta ficar só perto, tenta dar carinho, tenta dar atenção, mas com tranquilidade. Às vezes ele vai ficar tão irritado que ele vai querer descontar no cuidador. Vai cuspir, ou vai falar alguma coisa, um palavrão, sei lá, alguma coisa ali ele pode. Né? O que é importante? Dali um tempo, provavelmente ele não vai se lembrar. Mas ele vai ficar com uma sensação ruim, que algo ali aconteceu. Mas não necessariamente ele vai lembrar do que passou. Tá? Então, mude de assunto, não volte naquele assunto. Olha, mas ontem o senhor fez isso, isso, isso. Não, não volta. Não vai mudar o que aconteceu. Ok? Procure relatar fatos, considerando experiências anteriores. Né? Procure distraí-lo. Olha, o que o senhor acha disso daqui? Me ajuda aqui nisso daqui. Olha, ótima ideia. Quando a pessoa ainda está num nível de consciência que ela consegue agir, ter alguma atitude, procure deixar ela mais ativa possível, chamando ela, tá? Para participar de atividades, pergunte opiniões, peça sugestões, ela vai se sentir útil, ela vai se sentir motivada. Não adianta falar sobre assuntos que não era do interesse dela anteriormente, nem eram habituais a ela anteriormente. Não adianta falar de política, não adianta falar de cozinha, não adianta se isso não era um hábito de vida para ela anteriormente. Tá? Sempre quando for pedir ajuda, sempre quando for puxar um assunto, uma conversa, referente a assuntos que antes eram habituais na vida dela. Perambulação. É muito comum o indivíduo ele ficar perambulando pela casa. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um cômodo para o outro. Muitas vezes isso acontece porque ele lembra que ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele não lembra o que era. Então, ele vai perambulando pelos cômodos da casa na tentativa de descobrir o que mesmo eu ia fazer. Tinha uma paciente minha que ela ainda estava cozinhando, ela chegava até o fogão, olhava, aí ela não lembrava o que ela ia fazer. Aí ela andava pela casa, ia até lá na despensa, olhava, aí ia até lá na geladeira, olhar para tentar lembrar o que é que ela tinha que fazer. Então, a perambulação é algo muito comum. Tá? Mostre, nesse momento, mostre o espaço da casa,
né? De repente pode ajudar ela, o que tem a ver, de repente se ela está na cozinha, se ela está no quarto, se ela está, né? E você sabe, identificou o que é que ela estava querendo fazer, mostre aquele espaço, aquele ambiente da casa, pode ser que vai ajudar ela a lembrar. Não necessariamente falava, olha mamãe, olha, o que a senhora quer? Ah, os seus óculos, está aqui. Não. Mas assim, mostre, olha, vem cá, dá uma olhada aqui, vem aqui, para ver se ao olhar ali, ela se recorda do que estava procurando. Tá? São estímulos que a gente pode estar fornecendo no dia a dia para essa pessoa. Alucinações. É um distúrbio senso-perceptivo, onde o indivíduo acredita ouvir ou ver coisas que não estão ali naquele ambiente. Não se desespere, reaja com calma, evite tentar convencer o paciente de que não tem nada disso não, ixi, não tem nada aí, vem para cá, para com isso. Você vai deixar aquele paciente mais ansioso, de repente até irritado, porque aquilo para ele é muito real. O que ele está ouvindo, o que ele está vendo, para ele é muito real, é muito vívido ali. Então, não adianta controlar, mas tentem ser o mais neutro possível, né? Tentem, então vamos fazer tal coisa agora, vamos tentar desconversar. Não negar, mas também não confirmar aquela atitude. Mas vamos tentar desconversar, distraindo ele para estar fazendo alguma atividade. Nesse momento, para alguns não aceitam muito um contato físico, mas aqueles que aceitam, né, pegar na mão, abraçar, acolher, tranquiliza muito, acalma. Alterações do sono, mantenha o máximo de atividade diurna possível. Muitos cuidadores são aqueles que cuidam do idoso e que cuidam da casa. Então, deixa, vai dormir, que bom que dormiu, agora eu vou correr fazer alguma coisa. Aí vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai prejudicar o sono à noite. Infelizmente. Isso vai prejudicar o sono dele à noite. Quando trocar de roupa, né, quando chegar no momento à noite, vamos dormir, né? Então, ao trocar de roupa, já diga, olha, agora é a hora de dormir, vamos dormir? Leve até o banheiro, se for necessário, e logo em seguida fala, olha, depois que nós formos no banheiro, agora nós vamos dormir. Leva de novo para o quarto com muita paciência. Mas o mais importante, gente, evite deixá-lo dormir durante muito tempo, tá? Ao longo do dia. E observe também, às vezes tem situações ali no dia a dia ali dele no quarto também que vai impedir. Nós estamos numa época aí muito onde as pessoas têm se queixado muito de pernilongos. Eu não sei se é só lá em Pompeia ou é aqui também, mas pode ser zumbido de pernilongo no quarto. Pode ser que o pijama está apertado, pode ser que tenha um botão que está atrapalhando ali, o travesseiro não está adequado. Então, observe esses detalhes, iluminação, sons, tá? Tudo isso pode interferir no sono. Ansiedade, né? A pessoa com ansiedade, ela também pode perambular pela casa. Não necessariamente porque esqueceu algo, mas porque ela está agitada, preocupada excessivamente com algo que aconteceu. Então, ela vai andar pela casa, ela vai correr atrás do cuidador, ela vai estar atrás dos filhos, ela vai estar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Observem esses comportamentos, tá? Evite situações tensas e discussões em família. Mesmo em quadros avançados da doença, eles têm a percepção do humor de quem está ao lado deles. Eles conhecem a família. Eles percebem se tem alguma coisa diferente. Tá? Tenha afeto, evite demonstrar sentimentos, que os sentimentos dela não são infundados, né? Para com isso, você não tem motivo para estar se sentindo assim. Por que você está desse jeito? Não. Para ela, a sensação e o sentimento é muito significativo. Tá? Então, nós não podemos desmerecer o comportamento dela, nós não podemos desmerecer as sensações que essa pessoa está tendo, ok? E ao falar, gesticular,
Evite falar muito alto, evite ser muito brusco nos movimentos, tá? Tenta ser mais tranquilo, porque pode ser que ela tenha interpretações onde vocês estão agindo com nervosismo, com raiva, com alguma zanga, né? Então, muito cuidado no falar e no gesticular. Apatia e indiferença, né? Realize pequenas tarefas, poucas tarefas, para que motive que ela continue a fazer. Observe o grau de motivação para realizar essas tarefas e elogie. Então, veja se elas estão sentindo prazer naquilo que elas estão fazendo. Não adianta a gente impor uma atividade, algo para ser feito, onde ela não tenha prazer. Ela não vai ser motivada a continuar. Conduta sexual inadequada. O que é mais comum aqui, tá? É a masturbação e exposição dos genitais ou se despir em público. É muito comum isso acontecer. Mas, olha, não é algo que se perpetua por muito tempo, tá? Normalmente é ali um período ponderado, acontece e depois acaba passando, tá bom? Então, não dê excessiva importância ao fato, compreenda que isso é algo peculiar da doença, retire aquela pessoa com muito carinho, com muita calma, tenta deixar ela num lugar mais privativo ali, tá? Para não expor muito ela. E esse tipo de conduta, geralmente, é temporária. Incontinência, né? Quando há o declínio da capacidade intelectual de memória, a incontinência pode acontecer, tanto de bexiga quanto intestino. Nesse momento aqui, o que pode fazer? A cada 2 horas está levando o paciente ao banheiro. Às vezes não adianta só perguntar, viu? Quer fazer xixi? Às vezes não adianta só perguntar, mas conduza ele até o banheiro. A depressão, né, a pessoa ela costuma se irritar com muita facilidade, passa de um estado estável de alegria para, de repente, choro e irritabilidade. Não fique insistindo, mas você tem que se animar. Vamos, reage, levanta, vamos. Às vezes isso vai causar mais irritabilidade na pessoa. Porque o que ela sente, eu torno a falar, é muito real para ela. A tristeza que ela sente é muito verdadeira para ela. E realmente ela vai estar apática, ela vai estar embotada. E muitas vezes a insistência não vai ajudar. Mas o que ajuda nesse momento aqui? É realmente familiares, amigos presentes, né? Sempre do lado, sempre dando carinho, atenção, apoio, compreendendo a dificuldade, sim, né? Mas respeitando o tempo e o limite desse paciente. Queixas e insultos também é muito comum. O doutor Virgílio já havia falado, né? É muito comum o paciente falar assim, você escondeu aquilo, você me roubou. Né? É muito comum. Então, nesse momento, tenta entender o que está atrás da queixa daquela pessoa. Às vezes ela falou, você é cruel comigo, você me maltratou. Às vezes não é você, mas alguém que fez isso com ela lá no passado. E às vezes ela pode estar confundindo, tá? Ou então a própria situação. Às vezes ela não consegue diferenciar o você de uma pessoa ou o você da vida, né? Então pode ser que ela tenha esse tipo de fala. Então, muita paciência, muita calma. Compreender como e por que a pessoa se sente perdida, isolada, confusa, né? Tendo essas compreensões vai ajudar o cuidador a agir com mais carinho, a ser mais ponderado, a ser mais tolerante, mesmo que doa os insultos, faz parte do quadro da doença. Reações catastróficas são aquelas reações exageradas, né, que não quer tomar o banho, não quer escovar os dentes, não quer ir no banheiro, não quer, né, e dá aquele nervoso, dá aquela irritabilidade. É melhor deixar a pessoa descarregar a sua ira, deixa. Dali a pouco, quando ela acalmar, aí a gente vai tentar novamente. Tá? Evite realizar muitas atividades ao longo do dia, perguntar várias coisas de uma vez só.
ou fazer mudanças bruscas na rotina. Quando a gente for fazer alguma pergunta, faça uma pergunta de cada vez. Faça a pergunta pausadamente, espere, deixe que ela responda ou gesticule, depois faça outra pergunta ou a continuidade daquilo que você quer saber. Evite o banho pode ser traumático por diversas razões. Tem muitos que sentem vergonha, né? Então, procure saber sobre esse hábito que essa pessoa tinha. De repente, ao dar banho, coloca uma toalhinha ali, deixa ele segurar uma toalhinha aqui escondidinho, vai lavando aqui, né? Respeita essa privacidade. Antes ele fazia tudo sozinho. Agora ele está dependendo de alguém para lavar as partes íntimas dele, para ver ele ali, é difícil. Tá? Então, vamos lá, devagar, vai muito de cada um, ok? Normalmente, a gente sempre orienta e dá certo, né? Encobre uma parte do corpo, depois a outra parte, e vai devagarzinho, que eles costumam aceitar bem o banho. Problemas alimentares, observe questões relacionadas à dentadura, se há problemas de disfagia, o que impede muito a deglutição, tá, da pessoa. Apresente o alimento de uma forma assim apetitosa, bonita ali de se ver, um prato bonito. Não é porque ele está com um Alzheimer que a gente vai fazer a comida de qualquer jeito, vai colocar o prato lá na mesa. Não, faz uma mesa bonita, apresenta, que seja uma refeição bonita de se ver primeiro. Se come em demasia, não deixe muito o alimento em vista. Tá? Distraia ele em outras atividades para que ele não foque o pensamento dele em comer, comer, comer. Tá? Ocupe esse tempo dele e deixa os alimentos mais guardadinhos, não deixa muito a exposição à vista. E se essas recomendações não funcionem, é importante que vocês comuniquem ao médico dele. Não deu para estender muito, é muita coisa que a gente tem aí para lá, mas a gente, pelo menos, deu uma pincelada, uma passadinha por cima, para que vocês tenham alguma noção. Eu espero que sirvam para vocês. Obrigada.